Sabe aquela sensação de que a escola te deu um mapa para um lugar que nem existe mais? Totalmente. A gente aprendeu um monte de fórmula matemática, mas sei lá, como organizar o primeiro salário? Nada. Uhum. Estudamos a história de impérios, mas e a nossa própria história? Como lidar com um fracasso? Como negociar um aumento? Exato. Fomos treinados para fazer redação, né? Introdução, desenvolvimento, mas e comunicar uma ideia com paixão, influenciar, pedir ajuda? Pois é. Hoje, a gente vai mergulhar em umas fontes que se proponham a ser justamente isso, sabe? O manual da vida adulta que nunca entregaram pra gente. E essa transição ela é um choque de realidade para quase todo mundo. Com certeza. A gente sai de um ambiente super estruturado, com regras claras, passar de ano, tirar nota boa, Sim, e cai num cenário de liberdade que, assim, chega a paralisar. Como o material que a gente analisou diz, e eu achei genial, a vida não entrega manual, entrega consequências. nossa, é forte isso. E aí as perguntas mudam, né? Não é mais qual a resposta da prova. Vira, qual a decisão certa para minha vida? Uhum. Como lidar com a pressão, sabe? Emocional. E a pergunta básica, como fazer o dinheiro durar um mês inteiro? Essa é a clássica. Então a análise de hoje vai fundo nesses pilares, sabe? Pra gente começar a construir as nossas próprias respostas. Certo, vamos lá então. O ponto de partida de todo esse material, o pilar número 1, é o autoconhecimento. Isso. A ideia é que é impossível vencer um jogo se você não conhece o jogador principal, que é você. Exato. E pode até parecer papo de autoajuda, mas a análise vai além. Ela diz uma coisa que dói um pouco. A maioria das pessoas vive num piloto automático existencial, Uhum. repetindo ciclos, hábitos, até sofrimentos, porque nunca pararam para se observar de verdade. E o material dá um nome para isso. Viver um roteiro externo. Roteiro externo. Desde cedo, entregam um roteiro pra gente, né? Estude, passe no vestibular, arrume um bom emprego, case. A cartilha padrão. Exato. Não tem nada de errado com esses objetivos. O problema é quando eles são seguidos sem questionamento, sabe? Sem ver se bate com a sua bússola interna. Entendi. Então o autoconhecimento não é assim um exercício esotérico numa montanha. É o ato radical de pausar o filme e perguntar, espera, eu sou o diretor aqui? Ou só um ator num roteiro que não escrevi? Uau! Sem isso, qualquer outra habilidade que você desenvolva pode acabar sendo usada para construir uma vida que no fundo não é a sua. Nossa, isso me pegou em cheio. Lembro de uma fase que eu perseguia umas metas de carreira que, olhando pra trás, era muito mais o que a minha família esperava do que o eu queria de verdade. Sei como é. E a sensação era de um vazio, sabe? Mesmo quando eu conseguia. A pergunta é, como a gente começa a diferenciar a nossa voz desse ruído todo? O material dá alguma ferramenta prática para isso? Sim, e são ferramentas bem concretas. Uma delas é o que o texto chama de engenharia reversa da vida ideal. Engenharia reversa? Isso. Em vez de perguntar o que eu quero, que é uma pergunta enorme, assustadora, É gigante. a sugestão é se projetar 5 anos no futuro e descrever com o máximo de detalhes como seria um dia perfeito. Ah, interessante. Mas não em termos de conquistas, e sim de sensações, onde você acorda, com quem toma café, que tipo de trabalho preenche sua manhã, qual o sentimento no fim do dia. Entendi. É mais sobre o como do que o quê. Exatamente. E outra técnica é a de definir antimetas. Antimetas? Uma lista de coisas que você absolutamente não quer na sua vida. Às vezes, saber o que evitar é o primeiro passo para achar o caminho certo. Uau, antimetas, nunca tinha pensado nisso, mas... Nossa, faz todo sentido. É mais fácil saber que eu não quero um trabalho que me deixa ansiosa do que definir o trabalho dos sonhos. Exato. Já te dá um norte. E essa ideia de projetar a vida leva a gente para o segundo pilar, que é, aqui a coisa fica interessante de verdade. Ele desafia uma crença muito popular. Ah, sim. Defende a superioridade absoluta da disciplina sobre a motivação. A frase de efeito é: motivação é um caso de amor, disciplina é um casamento. É uma analogia perfeita, né? Muito boa. A motivação é aquela paixão do início, é intensa, cheia de energia, mas é inconstante.
Ela depende do humor, se você dormiu bem. Se o dia tá ensolarado. Exato. Não dá para construir uma vida em cima de um sentimento tão volátil. O material descreve a motivação como combustível de ignição. Ótima para dar a partida, mas queima rápido demais. E a disciplina? A disciplina é um motor elétrico, silencioso, menos emocionante talvez, mas te leva ao destino com uma constância implacável. Chova ou faça sol. Exato. A diferença, segundo a análise, é que motivação é uma emoção e disciplina é uma decisão. Emoções a gente não controla, decisões, sim. Perfeito. Fica constante pela disciplina, por fazer o que tem que ser feito. Não é uma receita para o burnout? Para exaustão? Essa é a questão central. E o material aborda isso. Ah, bom. Ele diferencia o que chama de disciplina rígida da disciplina sustentável. Certo. A rígida é a do robô, que ignora cansaço, ignora emoção e que invariavelmente quebra. A sustentável, que é a defendida, entende que descanso não é inimigo da disciplina. É parte essencial dela. É como um atleta. Exatamente como um atleta de elite. O descanso é parte sagrada do treino. O material sugere coisas práticas tipo a regra dos 2 minutos. Se algo leva menos de 2 minutos, faz agora. Ah, isso é bom. E para hábitos maiores, a ideia de nunca faltar 2 vezes. Você pode falhar um dia, tudo bem, você é humano. Mas o sistema é não deixar um dia de falha virar 2, 3 e virar um novo hábito ruim. É sobre consistência, não sobre perfeição. Nunca faltar 2 vezes. Nossa, isso é libertador e poderoso, tira o peso da perfeição, né? Exato. E esse compromisso nos leva a um dos capítulos mais críticos, dinheiro. O material descreve a educação financeira como o grande tabu da sala de aula. E é mesmo. A gente aprende a ser um bom funcionário, a ter uma profissão para ganhar dinheiro, mas não a fazer o dinheiro trabalhar para a gente. É uma falha gigante. E a análise vai além. Ela sugere que essa lacuna talvez não seja só um esquecimento. Como assim? O material argumenta que a falta de educação financeira é, de certa forma, funcional para o sistema. Funcional? Sim. Um sistema baseado no consumo prospera com mais gente que sabe gastar do que gente que sabe investir. Pessoas endividadas têm menos poder de escolha, sabe? Desconcertante. Muda tudo. É. Então, para quem está ouvindo agora, talvez se sentindo nesse ciclo, qual o primeiro passo para quem mal consegue fechar o mês e investir parece algo de outro planeta? O primeiro passo, segundo o material, não é cortar o cafezinho. É a clareza. Clareza. A sugestão é, por uma semana, anote absolutamente cada centavo que sai da sua conta. Sem julgamento, só observar. O objetivo é transformar o "eu acho que gasto com isso" em "eu sei para onde meu dinheiro vai". Só isso já deve mudar a percepção. Muda o jogo. E a partir daí, a regra pague-se primeiro. Antes de qualquer boleto, transfere um valor mínimo para uma conta separada. Mesmo que seja R$20, R$50, O importante é o hábito. é construir o músculo da poupança. A riqueza, argumenta o texto, começa como um hábito, não como uma quantia. Isso torna a coisa toda bem mais acessível. Não é sobre ter muito dinheiro sobrando, mas sobre criar o sistema certo. Exato. E falando em sistema, tudo isso, autoconhecimento, disciplina, finanças, parece que depende de uma base, né? Um sistema operacional. E é aí que o material chega no quarto pilar, a inteligência emocional. A cola de tudo. O contraste que eles usam é brutal. Você aprende a resolver equação de segundo grau, mas não aprende a resolver uma crise de ansiedade. Exatamente isso. Sem a capacidade de gerenciar o medo, ninguém começa a investir, por mais que saiba a teoria. Verdade. Sem a habilidade de lidar com a frustração, a disciplina não dura uma semana. E sem a coragem de olhar para as próprias inseguranças, o autoconhecimento fica só na superfície. E a escola nos ensina o contrário, né? Ela penaliza o erro. Pois é, enquanto a vida exige o erro para a gente crescer. Aprender a lidar com a emoção do erro talvez seja a habilidade mais crítica de todas. E como se aprende isso na prática? O material dá alguma dica, tipo um primeiros socorros para as emoções? Sim, e são técnicas bem diretas. Ele fala sobre criar um espaço de manobra entre o estímulo e a sua resposta. Um espaço? Traz um exemplo de um executivo que instituiu uma regra pessoal.
a pausa de 10 segundos. Certo. Para qualquer notícia, boa ou ruim, ele se forçava a respirar fundo e contar até 10 antes de falar qualquer coisa. Essa pequena pausa, segundo ele, salvou a carreira dele várias vezes. Que simples e que poderoso. E para a ansiedade, a técnica de ancorar no presente. Parar e nomear 5 coisas que você pode ver, 4 que pode tocar, isso tira a mente do futuro catastrófico e traz de volta para a realidade. Não é sobre suprimir a emoção, então. Não. É sobre não deixar que ela seja a única no comando. O controle emocional não te faz frio, te faz forte. Essa frase do material resume tudo. Perfeito. Então, se a gente junta todas essas peças, autoconhecimento, disciplina, inteligência financeira e emocional, o que tudo isso significa no final? O material encerra com uma imagem muito poderosa para amarrar tudo. Sim, é uma pequena parábola. Conta pra gente. Imagine 2 jovens que se formam na mesma escola no mesmo dia. Mesma base, mesmas notas. O primeiro encara o diploma como a linha de chegada. Missão cumprida. Exato. Ele fez a parte dele e agora espera que o mundo reconheça e entregue as oportunidades. Ele segue o roteiro externo. E o segundo jovem? O segundo vê o diploma como a linha de partida. Ele entende que a educação formal foi só o tutorial e o jogo de verdade está começando agora. Ah! Ele não espera as oportunidades, ele as cria. Ele continua estudando, mas agora sobre o que a escola não ensinou. Começa a escrever o próprio roteiro. E o resultado? A história termina 5 anos depois. O primeiro jovem está sobrevivendo, pulando de emprego em emprego frustrado, sentindo que a vida não lhe deu o que ele merecia. O segundo está prosperando. Uau! Não significa que ele seja milionário, mas ele construiu uma vida alinhada com seus valores. Uma vida com propósito. A diferença não foi o ponto de partida, mas a decisão de se tornar o autor da própria história. A análise que a gente fez hoje é um chamado para essa responsabilidade pessoal, sabe? Parar de esperar por um manual que nunca vai chegar e começar a escrever o seu. É isso. Mas isso me deixa com uma reflexão final, uma provocação para quem nos ouve. Manda. Uma vez que alguém começa a escrever o próprio manual, a aplicar esses pilares, qual se torna a responsabilidade dessa pessoa de, talvez, compartilhar um capítulo ou 2 com as pessoas ao redor? Aquelas que, quem sabe, ainda estão esperando sem saber por um manual que nunca vai chegar.